pessoal, voltamos com mais um vídeo e dessa vez eu vou trazer um vídeo para vocês que fazia tempo que a gente não conversava, que é o Atendendo a Pedidos. No último mês eu tive duas consultas do pessoal que acaba acompanhando a gente nas redes sociais, vê os vídeos e acaba tendo alguma dúvida a respeito de processo, a respeito de funcionamento de equipamentos. Então hoje a gente vai falar de um problema específico que esse nosso seguidor teve e na próxima semana a gente vai falar de um outro problema também. Eles são parecidos, mas com desfechos diferentes durante o processo. A gente vai falar desse problema agora. Nosso seguidor, o Jean de Santa Catarina, ele trabalha numa empresa onde possui uma máquina Ferraz de 4 toneladas por hora. E o grande problema que ele estava enfrentando era, nas rações econômicas que a empresa fazia, ela não conseguia passar de 3 toneladas, 3 toneladas e 200 por hora e a amperagem subia muito. Então eu comecei a conversar com ele, a gente analisou vários pontos entre vapor, quantidade de água, como é que estava a matriz da extrusora e por último, como todos esses processos estavam conformes, a gente bateu em cima da formulação. E foi aí que a gente encontrou o grande problema, por que a máquina dele não estava alcançando uma produtividade próxima a 4 toneladas ou até superior. Porque quando se trata de ração econômica e a gente não tem muita proteína, a gente consegue fazer uma quantidade até um pouco maior do que o nominal da máquina, porém nesse caso ele não estava conseguindo. Eu vou passar para o sistema da tela do computador para a gente poder entender melhor como que estava e como ficou o resultado dele após as modificações que a gente sugeriu. Vamos lá? Bom, então vamos analisar aqui a fórmula que ele passou para a gente. Antes, quando ele estava com a produtividade baixa, ele tinha os seguintes componentes. Milho, ele estava trabalhando com 150 quilos mais ou menos e correspondia a 15% da formulação. Trigo, 358, correspondia a 37% da formulação dele. O arroz gordo, ele tinha 240 quilos na formulação, que correspondia a 25%. Reprocesso, que são todos aqueles pontos onde a gente recolhe das calhas vibratórias, depois do secador, depois do resfriador, depois da aplicação de óleo. Então, tudo isso aqui é reprocesso. Ele tinha 100 quilos, o que correspondia a mais ou menos 10% da produtividade. Um ponto que eu destaquei para ele, quando a gente começou a conversar a respeito dessa fórmula, era a questão do reprocesso. O reprocesso, por ser um produto que já está extrusado e tem a conformidade dele, a molécula dele em si já modificada para um produto extrusado, quando você coloca muito dele, você tem dificuldade em fazer extrusão, você cai produtividade, você altera a cor do seu produto final. Isso é um ponto bem complicado trabalhar com reprocesso. Ele tinha caulim também, trabalhava com 125 kg e correspondia a 13% da formulação. Quando eu peguei essa fórmula aqui, o que eu conversei com ele? A gente fez uma análise dos componentes que tinha nessa fórmula. Então a gente chegou aqui, a gente estava com uma quantidade muito grande de fibra e de gordura. Então eu falei para ele, um dos pontos que pode estar atrasando, segurando a sua extrusão, é o fato de você estar trabalhando com muita fibra e muita gordura. O arroz gordo ele tem muito óleo e isso pode prejudicar o processo de extrusão. Quando colocado de uma forma que esteja em equilíbrio com a fórmula total, ele ajuda no processo, lubrifica a rosca, lubrifica canhão, diminui o desgaste desses materiais. Mas nesse ponto aqui, como ele está trabalhando com 25% e a quantidade de amido útil dele, que é o que a gente chama de carreante, aquilo que vai facilitar a extrusão era muito baixa, era 15%, né? E a gente não tinha outro amido que ajudasse a fazer essa expansão, então a gente estava com esse problema muito grande aqui, que foi basicamente onde a gente alterou a formulação, a gente tirar de um e passar para outro. Então depois que a gente conversou, a gente analisou, eu fiz algumas sugestões para ele conversar com o formulista da empresa e a gente chegou na seguinte formulação. Então de 150 quilos de milho a gente passou para 270
correspondendo a 28% da fórmula. O trigo, a gente tinha 358, a gente passou para 240 quilos e passou a ser um correspondente 25% da fórmula. O arroz gordo, que era outro problema na fórmula, correspondia a 25%, a gente baixou para 175 e ele passou a corresponder a 18% da fórmula. O reprocesso era 100 quilos, 10% da formulação, a gente baixou para 65 quilos e 7% da fórmula. Outro ponto também que a gente tem, o caulim, é outro ponto que, usado em grande quantidade também, a gente tem dificuldades de fazer o uso dele e ter uma boa performance de máquina. Então ele tinha 125 quilos, com correspondente a 13%, a gente conseguiu baixar para 75% e 8%. E no caso, essa fórmula aqui, ela teve um ganho que eu achei muito significativo, que foi a farinha de carne, que a gente tinha 0 no antes e 125 quilos, correspondendo a 13% da fórmula no depois. No saldo total, a gente teve uma redução da quantidade de ingredientes, ou seja, a gente tinha uma pesagem de 973 quilos, passou para 950, lembrando que aqui não está entrando nem premix, nem sais minerais nessa fórmula, são só os macros ingredientes, ou seja, ele está produzindo a mesma quantidade, está atendendo todas as condições nutricionais dos animais e está adicionando menos produto, ou seja, ele está conseguindo agregar um pouco mais de lucratividade aí, utilizando menos ingredientes. A gente pode fazer uma comprovação disso, a gente pode até fazer um vídeo futuramente com os custos do antes e depois. Eu vou até deixar anotado aqui para a gente fazer esse vídeo e a gente dar um segmento depois em cima dessa formulação, se teve ganho, se não teve, de acordo com os preços atuais que a gente tem de mercado e supondo uma quantidade de funcionários que eles possam ter uma quantidade média, que não vai variar muito de uma planta para outra, e a questão do consumo energético a gente consegue obter porque são equipamentos padrões de um fornecedor padrão do Brasil, então a gente consegue utilizar isso com bastante tranquilidade. Agora a gente vai passar para a parte de qualidade, o que melhorou, o que piorou e o que teve de ganho com a alteração da formulação. Então vamos lá, nas medidas de qualidade. A gente teve que a umidade no pré-condicionador, que antes era necessário colocar mais água, 17,5%, ela teve uma redução para 13,5% e teve um melhor consumo, uma melhor homogeneidade, aliás. Na extrusora, a porcentagem de umidade que estava em 17,20% caiu para 15,70%, ou seja, se quiser, a gente pode até aumentar um pouco mais de água para poder agregar nesse produto, para ele poder agregar água no seu processo e o cliente possivelmente ganhar um pouco mais com essa venda de água. A densidade na extrusora, que antes era de 340, era um produto muito leve, porque não conseguia segurar a água, não conseguia ter uma produtividade boa, aqui já está em 360, que já é uma densidade muito boa já, que vai variar entre 350 e 400, aquilo que as fábricas de ração estão buscando. No secador, a gente vê que a densidade do antes era em 350 e o depois 350, ou seja, aqui teve um ganho de água, que assim não é muito comum, e aqui a gente tem a perda de densidade, o que já seria justificado por conta da saída. No secador, analisando a densidade, aqui não é muito comum porque a gente vê o ganho de densidade, certo? Não é muito comum isso aqui acontecer. E aqui no depois, assim que a gente altera a fórmula, a gente tem a perda de densidade, então 360 por 350, porque a gente está evaporando a água que estava em excesso nesse produto. A umidade real. No antes, a gente tinha uma porcentagem de umidade mais alta, em torno de 7,5%, e depois 6,8%. Ambas eu considero uma umidade baixa. Eu acredito que essa umidade poderia estar um pouco mais alta. Mas isso vem em contrapartida também com o ambiente com que cada fábrica se encontra e com o que a gente vai falar aqui agora, atividade de água. A atividade de água antes
com uma formulação com mais óleo, com mais fibra, estava mais alta. A gente tinha 0,57. Enquanto que, depois que a gente altera a fórmula, a gente aumentou a segurança desse produto, que a gente conseguiu uma atividade de água em torno de 0,51. Ou seja, a chance desse produto ter uma contaminação microbiológica por excesso de água reduziu drasticamente agora por conta dessa atividade de água. E por último, após ele receber o banho de óleo e palatabilizante, a gente chega que a densidade se iguala entre as duas, 380 gramas por litro. A umidade real, a gente tinha uma umidade muito baixa aqui, 4,9%. No depois, a gente tem uma umidade de 6,70%, ou seja, a gente consegue agregar um pouco de água. Eu acredito que agora ele vai conseguir colocar um pouco mais de água também nesse produto, para ele poder ganhar um pouco mais também. E a atividade de água aqui, a gente estava muito próximo do limite, que é 0,60, a gente tinha 0,58 na atividade de água no antes, e a gente manteve o 0,51, que era o mesmo que a gente tinha na saída do secador, que isso é muito importante para dar mais segurança a esse produto.